Boa noite, boa noite. Tudo bem, tudo jóia. A paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a todos. Eu quero falar aqui um assunto bem legal. E eu não fui à igreja hoje. Hoje eu fiz exames de sangue e tive que ficar em jejum. Fiz academia, aí agora à tarde eu passei muito mal. Aí eu vou aproveitar aqui agora e fazer uma live sobre algo que muitas pessoas comentam. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento parecem ser seres totalmente diferentes. Nós vamos comentar aqui. Essa impressão é comum, mas teologicamente, afirmar que são dois deuses diferentes não se sustenta dentro do texto bíblico nem na tradução cristã. O que existe na realidade é uma diferença de ênfase e de contexto, não de identidade divina. O mesmo Deus é revelado em etapas. A Bíblia apresenta um único Deus que vai sendo compreendido progressivamente ao longo da história. Esse processo é chamado de revelação progressiva. Deus não muda, mas a compreensão humana sobre ele amadurece com o tempo. No Antigo Testamento, Deus ele se revela a um povo específico, que é o povo de Israel, em um contexto de formação social, política e religiosa. No Novo Testamento, essa revelação se amplia e se aprofunda na pessoa de Jesus Cristo. Mas, no entanto, por que parecem ser diferentes? O Antigo Testamento, nós vemos a ênfase em justiça, lei e santidade. A lei era muito rigorosa, havia muitos preceitos. Isso na comunidade israelita, né? E vejamos aqui uma coisa. Uma série de regras, uma série de situações, e de acordo com a tradição judaica, existem 613 leis conhecidas como mitzvot no Antigo Testamento, e são encontradas no Pentateuco. Esses mandamentos são divididos em dois grandes grupos pelo Talmud. 248 mandamentos positivos, ações que devem ser feitas, 365 mandamentos negativos, proibições, o que não deve ser feito. E para fins de estudo e interpretação, essas leis costumam ser didaticamente agrupadas em três categorias principais: leis morais, que são princípios eternos de comportamento, sendo os 10 mandamentos o seu resumo, mais famoso. As leis civis, regras voltadas para a organização social, política e econômica e jurídica da antiga nação de Israel. E as leis cerimoniais, que são as instruções sobre rituais, sacerdócio, o templo, os sacrifícios e pureza ritual. Então vocês observem que havia muitas regras, muitas leis, muitas situações que o povo tinha que obedecer. Então a ênfase era na justiça, na obediência às leis e à santidade. E Deus como juiz, legislador e identidade nacional.
Compartilhe aí com outras pessoas, gente, pessoal. Contexto de guerras, sobrevivência e identidade nacional. No Novo Testamento, nós vamos observar a ênfase em graça, perdão e amor. No Velho Testamento era olho por olho e dente por dente. Havia até a pena de morte. Já no Novo Testamento, o que é que vai acontecer? E a Bíblia diz no Novo Testamento que a lei foi dada por Moisés, mas a graça, deixa eu ver quem está me dando boa noite aí, e diz hinos e louvores. De onde que é hinos e louvores? Um abração aí. No Novo Testamento, a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, a graça e a perfeição vieram através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo oferece o perdão e o amor. No Velho Testamento, determinados pecados, as pessoas eram punidas com pena de morte. No Novo Testamento, Jesus ele dá a oportunidade para que a pessoa possa ter um encontro pessoal com Deus. Deus como Pai próximo e misericordioso. E você pode me perguntar, mas o Deus do Velho Testamento, ele não era misericordioso? Era misericordioso. Porém, a situação era outra, a realidade era outra. No Novo Testamento, nós vemos a centralidade na redenção e salvação universal. João capítulo 3, 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso pode dar a impressão de contraste, mas não atributos do mesmo Deus vistos em momentos diferentes. Vejam, o Deus do Novo Testamento, que é Jesus Cristo, né? Nós temos essa ênfase na graça, nós temos o plano da salvação, que Deus planejou a salvação na eternidade. Jesus Cristo, ele cumpriu esse plano da salvação, e o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. No Velho Testamento era morte severa para quem pecava. No Novo Testamento nós temos oportunidades. Justiça e amor existem nos dois. Esse é o ponto essencial. No Antigo Testamento também há amor, também há misericórdia, há longanimidade. Quando nós estudamos os atributos de Deus, Deus sempre deu chances, sempre deu oportunidade para que o pecador pudesse se arrepender. No Novo Testamento também há juízo e justiça. Exemplos: Deus é descrito como misericordioso e compassivo no Antigo. E Jesus fala de julgamento, responsabilidade e consequências no Novo Testamento. Mas qual o papel de Cristo? Jesus não apresenta um novo Deus, mas revela mais plenamente quem Deus é, através dele. Ele não usa o Antigo Testamento, ou seja, ele não anula, desculpem, ele não anula o Antigo Testamento, ele aprofunda, da lei para o coração. Antes a lei era escrita onde? Em tábuas de pedra, mas agora na época da graça a lei é escrita em nossos corações. Da regra para a intenção. Jesus veio julgar as intenções do nosso coração. Do externo para o interno. De nada aparências externas. De nada adianta as aparências externas. O que vale é a nossa atitude, o que está em nosso coração. Infelizmente, muitos atentam para o legalismo, para as aparências externas. Eles têm um estereótipo de pessoas que são santas, são puras, por usar uma gravata, por usar um paletó, por não usar um bigode, por não usar uma barba. E não é isso que a Bíblia ensina. A diferença não está em Deus, mas em como ele se revela. E como o ser humano entende ou atende a essa revelação. Em síntese, o Deus do Antigo Testamento é justo, santo, e do Novo é amoroso e gracioso, mas ambos são o mesmo Deus plenamente revelado em Cristo. Os atributos de Jesus são os mesmos atributos de Deus e do Espírito Santo. Porque, na realidade, a doutrina da Trindade é realmente bem complexa e é um mistério. Porque é um único Deus em três pessoas. Mas não são três deuses. O Deus do Antigo Testamento e do Novo, continuidade ou descontinuidade? Vejamos aqui uma análise teológica muito legal.
o problema teológico, a percepção de que o Deus do Antigo Testamento, justo, severo, difere do Deus do Novo, amoroso, gracioso, não é moderna. Já no século II, Marcião de Sinope defendeu que o Deus do Antigo Testamento seria inferior. E Jesus revelaria um Deus completamente diferente. Essa visão foi considerada heresia pela igreja primitiva, pois rompe a unidade das Escrituras. Vejamos aqui a resposta da tradição cristã. Unidade de Deus é a ortodoxia clássica. Teólogos como Agostinho de Hipona afirmaram o Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo revelado no Novo. A ideia central é uma continuidade essencial entre os testamentos. Tomás de Aquino e a imutabilidade divina. A teologia clássica sustenta que Deus é imutável, perfeito, coerente em sua essência. Logo, Deus não muda de caráter. O que muda é a forma de revelação. Vejamos aqui as correntes teológicas principais. Teologia da continuidade, reformada e clássica. Representantes como João Calvino, apenas eu vou citar alguma coisa. E Hermann Bavinck, que eles defendem um único plano redentivo. E a mesma justiça e o mesmo amor em ambos os testamentos. Para essa corrente, a lei no Antigo revela a santidade. A graça no Novo Testamento revela o caminho da redenção. E a graça é favor imerecido. Eu não mereço, você não merece. Não merecíamos nada. E Deus enviou o seu Filho ao mundo para a propiciação dos nossos pecados. Temos a teologia da descontinuidade, que é o dispensacionalismo. Os representantes dessa teologia é John Nelson Darby, que defendem diferentes dispensações ou períodos. Mudança na forma como Deus se relaciona com a humanidade. Não são dois deuses, mas diferentes administrações da revelação divina. Vejamos aqui a teologia da revelação progressiva. Muito aceita hoje, inclusive em linhas evangélicas e acadêmicas, representantes como Gerhardus Voss e N.T. Wright, que eles defendem que Deus se revela gradualmente. E o clímax da revelação está em Jesus Cristo. E aqui está a chave. Não a mudança em Deus, mas aprofundamento na revelação. As teologias críticas contemporâneas, alguns teólogos modernos questionam a atenção. Rudolf Bultmann, a leitura existencial. Jürgen Moltmann, Deus revelado no sofrimento. E essas abordagens reconhecem tensões reais no texto, mas não necessariamente afirmam dois deuses. Análise dos atributos divinos. Vejam bem, a justiça. O Antigo Testamento, Deus justo, é um juízo mais explícito. Aconteceram várias situações, inclusive o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra pelos muitos pecados existentes ali naquele povo. E o Novo Testamento, um juízo escatológico, que é no final. Nós estamos tendo a oportunidade de nos entregarmos a Cristo, de mudarmos a nossa vida, porém haverá um juízo final. E todos iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. O juízo não desaparece, ele é adiado e aprofundado. Então veja, a justiça de Deus. A justiça de Deus não significa que ele vai deixar o homem pecando. Simplesmente ele está nos dando uma oportunidade. Muito obrigado aí, 1.100 coraçõezinhos. Aí nós temos o amor. O Antigo Testamento, o amor pactual.
aliança com Israel. Vemos o grande amor de Deus, Deus sempre dando oportunidade para as pessoas se consertarem, mas, no entanto, as pessoas não se consertavam. E no Novo Testamento, nós vemos um amor universal, um amor que alcança toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O amor não começa no novo, ele se expande através de Jesus. Vemos também a santidade, permanece constante em ambos. Deus continua exigindo transformação moral. Essa santidade, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, Deus está pedindo santidade, porque Deus é santo. Eu vou repetir mais uma vez, santidade não são usos e costumes. Santidade, ela acontece dentro do nosso homem interior, dentro do nosso coração. O papel central de Cristo para a teologia cristã, Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus. Muito obrigado aí, tá? Os coraçõezinhos 1700. O ponto de convergência entre Antigo e Novo. Ele não contradiz o Antigo Testamento, ele o cumpre. Jesus veio para cumprir toda a lei. Por isso que ele cumpriu a lei moral, inclusive o sábado, ele não transgrediu o sábado. Para os fariseus ele transgrediu, porque Jesus curava dia de sábado. E não podia para eles. Vejamos aqui uma síntese teológica muito profunda. A tensão percebida pode ser explicada por 3 fatores. O contexto histórico. O antigo é a formação de um povo. E vejam que o povo de Israel, e no entanto nós vamos observar no Novo Testamento, quando diz que ele veio para os que eram seus, porém os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E nós vemos no Novo Testamento, a expansão é universal. Nações, povos, raças, tribos e línguas. Isso está bem claro no livro de Apocalipse. O gênero literário, narrativas de guerras, versus ensinamentos éticos, desculpem. O nível de revelação é parcial, pleno. A ideia de 2 deuses distintos não se sustenta na teologia cristã histórica. Foi rejeitada, desculpem, gente, desde a igreja primitiva. O que existe é uma unidade ontológica de Deus, diversidade na revelação, 2.300 corações, obrigado, e progresso na compreensão. Deus não muda entre os testamentos. Quem mudou foi a profundidade com que ele se deixou conhecer. Me compreendem? Então, o Deus do Novo Testamento dá até a entender que é outro Deus, mas na realidade não é. É esse Deus que deu a sua vida por nós. E precisamos, como nós vamos compreender tudo isso? Parece complicado, né? Como compreender o Deus do Novo Testamento? O ponto de partida é Jesus, Cristo como a revelação plena. No Novo Testamento, Deus não é apresentado primeiro como conceito, mas como uma pessoa que é revelada em Cristo. E o princípio central é: quem vê Cristo compreende Deus. Isso muda tudo, porque Deus deixa de ser apenas transcendente, torna-se próximo, relacional e encarnado. Deus como Pai, nós vemos aqui a mudança de linguagem. Uma das maiores novidades do Novo Testamento é a forma como Deus é chamado Pai. Não apenas criador, juiz, mas relacional, acessível e amoroso. Isso não nega a sua justiça, mas revela a sua intenção de relacionamento. Não é lindo isso?
e a centralidade da graça, se no Antigo Testamento há forte ênfase na lei, no Novo Testamento a chave é a graça. A graça significa, vejam bem, boa noite, meu querido. Vejam bem, a graça significa favor imerecido. É iniciativa divina, salvação que não depende do mérito humano. Teologicamente, isso é muito trabalhado por Paulo de Tarso. Um Deus que entra na história. No Novo Testamento, ele não apenas fala, ele entra na história humana, ele vive, ele sofre, se envolve com a dor humana. Isso é central na teologia cristã. Deus, ele não observa de longe, ele participa. A justiça não desaparece, ela é redefinida. Um erro comum é pensar que o Deus do Novo Testamento é só amor. Não, há juízo, há responsabilidade, há consequências. Mas agora a justiça é mediada pela misericórdia. Vejamos o reino de Deus como chave interpretativa. Jesus fala constantemente do reino de Deus. Esse reino revela-se através de um novo padrão de vida, de uma nova forma, um novo nascimento. E Paulo ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e agora tudo se fez novo. É uma nova ética, é um novo relacionamento com Deus. Não é apenas futuro, ele começa no presente. Por isso que ele disse, o reino de Deus está entre vós. Nós vemos o Deus como trindade. O Novo Testamento apresenta uma compreensão mais profunda de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, mas um só Deus em comunhão. Isso mostra que Deus é relacional em sua própria essência, e compreender o Deus do Novo Testamento é entender que ele é santo, continua sendo justo, amoroso, agora revelado plenamente através de Jesus Cristo, relacional, acessível ao ser humano, redentor, ele busca salvar e não apenas julgar. Vocês observem que o ministério de Jesus foi um ministério acolhedor. Ele buscava todas as pessoas marginalizadas da sociedade, dando-lhes uma oportunidade de restauração. O Deus do Novo Testamento não é menos justo que o do Antigo. Ele é mais plenamente revelado em amor sem deixar de ser justo. Compreendem isso? E o ministério de Jesus foi um ministério de relacionamento. Compreendem? Eu acredito que eu esteja explicando muito bem para vocês. O relacionamento como essência do ministério de Cristo. Jesus não veio apenas para ensinar doutrinas. Ele veio para restaurar a relação entre Deus e o ser humano. E isso aparece em três níveis: vertical, reconciliação com Deus Pai; interior, transformação do coração; e horizontal, uma nova forma de relacionar-se com o próximo. Ou seja, não é só proximidade emocional, é reconciliação completa. Jesus se aproxima das pessoas. E o ministério de Jesus é marcado por encontros com pecadores, com excluídos, com doentes, com religiosos. E ele conversa, ele toca, ele ouve, ele chama pelo nome. Isso mostra que Deus não é distante, ele se envolve com a pessoa. É um relacionamento de verdade, e aqui está o ponto crucial. Jesus não praticava um relacionamento vazio. Ele unia acolhimento, transformação. Exemplo clássico: nem eu te condeno, vai, não peques mais. É diferente de hoje, né? Que as pessoas têm a igreja parece mais um tribunal de julgamento do que um local de reconciliação. E o pastor ou o líder, ele fica lá no púlpito como se ele fosse um Deus que nunca pecasse, que nunca tivesse problemas.
Portanto, relacionamento sem transformação não é o modelo de Jesus. É o amor como base. O centro do relacionamento em Jesus é o amor. Amar a Deus, amar o próximo. Mas esse amor não é permissivo. Não ignora o pecado. Não relativiza a verdade. É um amor que confronta para curar, para salvar, para restaurar, para perdoar. Aí nós temos religião versus relacionamento. Jesus confronta o sistema religioso baseado apenas em regras externas. Eu já fiz várias lives tocando nesse assunto. E ele desloca o foco da aparência para o coração. Não é apenas a aparência. A roupa de crente. Tem roupa de crente. Aí a pessoa julga o outro porque está de vestido, porque está de coque, e condena o outro, a outra, no caso, que está de calça comprida, que está com um brinco, que está com um batom. Da lei fria para a vida transformada, ele traz mais atenção. Ele não elimina a verdade, ele a aprofunda. O ministério de Jesus é de relacionamento, sim. Relacionamento que salva, relacionamento que transforma, relacionamento que confronta, relacionamento que restaura. Jesus não veio apenas se relacionar com o homem. Ele veio para restaurar o homem para um relacionamento verdadeiro com Deus. Como é que eu posso ter um relacionamento com Deus? Vamos ver? Como é que eu posso ter um relacionamento verdadeiro com Deus? Estou chegando ao final, tá? Primeiro começa com uma aproximação sincera. Segundo o ensino de Jesus Cristo, o relacionamento com Deus começa com um coração aberto. Não é sobre aparência religiosa, mas sobre sinceridade, humildade, relacionamento de necessidade. Deus, ele não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas verdadeiras, que lhe ofereçam uma verdadeira adoração. Desenvolve-se pela oração, pelo diálogo, não um ritual. Oração não é repetir palavras, é conversar com Deus, é falar com Deus, é ouvir, é refletir em silêncio, é se abrir para Deus, é contar para Deus os nossos problemas. É um relacionamento íntimo. E relacionamento sem comunicação não cresce. Então vejam, esse relacionamento com Deus acontece com a minha entrega a Ele, com a minha vida de comunhão, de intimidade, de oração. É uma vida alimentada pela palavra. A Bíblia não é só um livro religioso, é meio de conhecer o caráter de Deus. Mas cuidado, não é apenas ler, é entender, é meditar, é aplicar. Conhecimento sem prática não gera relacionamento. Exige transformação interior. Relacionamento com Deus muda a pessoa, muda as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas escolhas. E aqui entra o arrependimento, que é mudança de direção, não culpa vazia. Eu preciso ter um verdadeiro arrependimento. E reflete-se no próximo. Você não vive Deus isolado. Quem se relaciona com Deus aprende a amar, aprende a conviver, aprende a perdoar, aprende a servir. E o relacionamento com Deus aparece na forma como você trata as pessoas. Equilibra graça e verdade. Dois extremos atrapalham. Só regra vira religiosidade fria. Só emoção vira superficialidade. O caminho é verdade mais amor. E perseverança não é algo automático. Relacionamento verdadeiro leva tempo, dias bons, dias difíceis, momentos de silêncio. Deus não é um sentimento, é uma realidade que se constrói em nossa caminhada. E ter relacionamento com Deus é conhecê-lo, é caminhar com Ele, é ser transformado por Ele. Relacionar-se com Deus não é frequentar um lugar, é permitir que Ele habite em você e transforme quem você é.
Não é maravilhoso? Compreenderam, pessoal? O que nós estamos falando aí? Boa noite, meu querido irmão. Não estou vendo o nome aí. A análise desenvolvida nesse estudo, ao longo desse estudo, evidencia que as questões envolvendo religião, moralidade e especificamente a compreensão desses assuntos não pode ser algo isolado, tá? É algo lindo, é algo de amor, é algo especial, é algo maravilhoso. É algo que eu devo seguir a cada instante, a cada momento. Então vejam, a análise teológica do Deus revelado nas Escrituras nos conduz a uma conclusão fundamental. Não há dois deuses distintos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas um único Deus cuja revelação se desenvolve de forma progressiva na história. A aparente tensão entre justiça e amor, frequentemente percebida entre os testamentos, não apresenta contradição, mas complementariedade. No Antigo Testamento, Deus se revela de maneira mais enfática como santo, justo e legislador, estabelecendo normas, princípios que estruturam a vida do povo e evidenciam a gravidade do pecado. Já no Novo Testamento, essa mesma santidade não é anulada, mas reinterpretada à luz da graça, especialmente na revelação plena em Jesus Cristo. E dessa forma, o que se observa não é uma mudança no caráter divino, mas uma ampliação na compreensão humana acerca de Deus. A justiça presente no Antigo Testamento, ela continua válida no Novo Testamento, assim como o amor revelado no Novo já estava, ainda que de forma menos explícita, presente no Antigo. E além disso, a leitura integrada das Escrituras exige uma abordagem hermenêutica muito cuidadosa para que se considere o contexto histórico de cada texto, os gêneros literários envolvidos e o desenvolvimento da revelação bíblica. Sem esses elementos, ocorre o risco de construir uma imagem fragmentada de Deus. Nesse sentido, Jesus Cristo torna-se o eixo interpretativo central, pois nele convergem justiça e graça, lei e amor, transcendência e proximidade. Ele não rompe com o Antigo Testamento, mas cumpre-o e o revela em sua plenitude. Portanto, afirmar que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento é, do ponto de vista da teologia cristã histórica, uma leitura inadequada. O que existe é uma progressão pedagógica da revelação divina que conduz o ser humano de uma compreensão parcial para uma percepção mais plena do caráter de Deus. E o Deus que julga no Antigo Testamento é o mesmo que salva no Novo Testamento. Não porque mudou, mas porque decidiu se revelar plenamente em amor sem deixar de ser justo. Ok? Eu fiz um apanhado, eu fiz uma pesquisa, como sempre faço nos meus trabalhos, e eu usei a Bíblia, né, a Bíblia Sagrada, João Ferreira de Almeida, a doutrina cristã Agostinho de Hipona, Suma Teológica Tomás de Aquino, Institutas da Religião Cristã João Calvino, Teologia Bíblica do Antigo e Novo Testamento Vos Gerardus, Dogmática Reformada Bavinck Ehrman, Dogmática Eclesiástica Bart Karl,
o Deus crucificado. Moltmann Hughen, o Novo Testamento e o Povo de Deus, o Wright Novo NT, Teologia do Antigo Testamento, Brueggemann, Walter, Teologia Sistemática, Tillich Paul, e várias citações aqui, ok? De Calvino, de Barth, de Voss, Brueggemann. E essa biografia aqui, essa bibliografia, ela envolve a unidade de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a revelação progressiva, a justiça e a graça de Deus, e uma teologia bíblica e sistemática, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido sobre este assunto, que é um assunto bem complexo, e que vocês possam se aprofundar cada vez mais. Um grande beijo do professor teólogo Nelson Andrade.